Olá! Na aula de hoje iremos falar sobre as principais emergências e urgências neurológicas. A primeira emergência que iremos falar é sobre traumatismo crânioencefálico. Bom, o que é traumatismo crânioencefálico? Então, esse termo, essa intercorrência, ela é definida pela qualquer agressão que possa causar lesões ou comprometimento funcional, do couro cabeludo, crânio, meninges e encéfalo. Então, todas as estruturas que compreende a região da cabeça, envolvendo o couro cabeludo, que é a primeira parte mole. Após temos o crânio, que é o tecido ósseo, que faz toda ali a cavidade e tal para o alojamento do cérebro. As meninges, que faz toda a proteção ali do cérebro. E o cérebro, enfim, em si, que é o encéfalo, tá? Esse trauma, ele pode ser classificado por diversos eixos, vamos dizer assim, Primeiro eixo seria o mecanismo do trauma, que pode ser um trauma fechado ou penetrante. Isso significa que o penetrante é onde tem a penetração de algum objeto. Pode ser classificado pela sua gravidade, podendo ser leve, moderado ou grave. Pode ser classificado pela ocorrência de fraturas, se foi uma fratura deprimida ou não. O que é fratura deprimida? É aquela fratura simples, uma pequena rachadura, geralmente presente em traumas leves, tá? Ou também podendo ser classificado pela lesão intracraniana, focal ou difusa. Isso significa o quê? Que pode ser focal, que é somente houve em algum local, somente em uma determinada região do cérebro, ou de todas essas estruturas que nós falamos aí mediante a definição, ou difusa quando compreende várias partes dessas regiões, ok? Então, focal onde ela está localizada e difusa onde ela foi disseminada essa lesão, ok? Muito bem. E dentre as lesões, nós temos algumas que vamos definir aqui, que seria a primeira delas, a concussão cerebral, que seria o quê? Uma lesão difusa, porém que não causa danos histológicos, danos celulares, Então, de certa forma, é uma lesão que não traz prejuízos, que não traz intercorrências graves para o paciente, tá? Pode haver uma perda transitória da função neurológica na sua fase aguda, porém que se restabelece dentro de 24 horas, Através dos exames por imagem não há nenhuma alteração. E temos a lesão axonal difusa, que nesse caso é onde já existe as perdas das fibras, as danificações dos neurônios, Já é uma lesão onde o paciente pode apresentar, os comprometimentos cognitivos de forma permanente, E nos exames por imagem, que é a forma mais eficiente de diagnosticar um TCE, nestas imagens irá surgir aí as hemorragias, as fraturas, mediante esse diagnóstico aí de lesão axonal difusa. Temos a contusão cerebral, que já é uma lesão focal, então localizada, que pode apresentar pequenos focos hemorrágicos, então microhemorragias, pode apresentar edema, isquemia e reação astrocitária, que nada mais é mediante as
quebras celulares, né? Onde há aí uma alteração bioquímica, levando aí também ao agravamento da situação, ok? Bom, sinais e sintomas do TCE, né? Obviamente que esses sinais e sintomas podem variar conforme a condição do trauma, a causa do trauma, né? Conforme a intensidade do impacto e também mediante ao período que foi do impacto, né, do ocorrido até o atendimento, né? Então esses sintomas eles podem variar, né? Então é importante quem estiver ali responsável por essa avaliação ter aí condição de resgatar essas informações, de colher essas informações, né? Então, o período que ocorreu, né? Então, eu sou responsável por esse atendimento. Então, quem estiver ali nas mediações, quanto tempo faz que esse acidente aconteceu e tudo mais, e assim a gente tem uma noção do que pode vir ou do que já aconteceu com essa vítima, né? Também é importante saber ou tentar, né, buscar e colher informações antecedentes ao acidente, como por exemplo, se ingeriu álcool, se houve uso de drogas, medicamentos, né? Se houve algum mal súbito, como uma síncope ou vertigem, né? Que também pode aí estar esclarecendo alguns questionamentos que pode vir aí para desvendar o grau desse acidente, desse trauma, tá? É importante questionar se houve alterações de nível de consciência no momento depois do trauma até o momento do atendimento, né? Se houve alteração do nível de consciência, se houve episódios de vômito ou convulsões, né? Para saber, dessa forma, tendo essas informações, a gente também consegue avaliar se esse trauma crânioencefálico ele está leve ou se ele está já evoluindo de forma grave, né? E após serem checados todos esses passos, né? O que vai ser feito para estabilizar esse paciente é descrito no protocolo de ATLS, que é o suporte avançado de vida ao trauma, né? Onde, após essa busca dessas informações, vai se iniciar o processo de avaliação primária, né? Onde vai se fazer a inspeção e a palpação do crânio e da coluna vertebral em busca de identificar fraturas, desvios, né? Que possa aí também auxiliar na gravidade da situação dessa vítima. Tudo isso tem por finalidade avaliar todos os ferimentos que o paciente venha a apresentar, né? Então, avaliando os ferimentos seria o quê? Identificar se existe fraturas, se existe o afundamento da calota craniana, se existe hematomas faciais e cranianos, se existe hemorragia, se existe fístulas, quer dizer o quê? Sinais de líquido cerebroespinal nasal, isso significa o quê? Que é esse líquido do cérebro sendo extravasados pelas cavidades nasais ou otológicas, que é através do ouvido. Nessa avaliação também há a possibilidade de observar se há a presença de laceração da dura mater, isso significa das meninges, do couro cabeludo, né? E se há exposição de massa encefálica, né? Então, o princípio de fazer uma avaliação criteriosa é buscar
esses tipos, né, esses ferimentos e assim norteando aí a gravidade dessa vítima, ok? Na coluna vertebral, deve-se o quê? Investigar o desalinhamento, se há um desalinhamento, se existem alguns pontos que são mais ou menos dolorosos, né? E também se existe aí a presença de líquido cerebroespinal, né? Ou contrações musculares, né? Isso quer dizer o quê? Conforme a palpação dessa coluna vertebral, se observa contrações em regiões aí específicas do corpo aí, que seriam essas contrações musculares, né? Esse exame ele deve ser rápido e objetivo. E o objetivo, como eu disse, é esse, buscando aí ferimentos e traumas graves e até mesmo para nortear o tratamento desse paciente, porque mediante o momento que você faz uma avaliação buscando aí e observando se há presença de todos esses possíveis ferimentos que possa apresentar essa vítima, você vai priorizar o tratamento desse paciente mediante os ferimentos que traz risco maiores à vida, ok? Então, como eu falei agora, né? Essa avaliação ela vai priorizar e determinar o nível de consciência desse paciente, o tamanho e a responsividade, a reação pupilar desse paciente, observar o padrão respiratório desse paciente, o movimento oculocefálico, né? Através da própria reação pupilar, né? E as atividades musculoesqueléticas, né? Então, de certa forma, nós vamos falar aqui na sequência, quando se faz a avaliação de pupila, muitas das vezes em busca para ver a resposta do cérebro, né? Que conforme a lesão que possa estar evoluindo, conforme a gravidade dessa lesão, de fato, as pupilas serão uma forma de se alterar e uma forma rápida do socorrista ou quem estiver ali responsável pelo atendimento avaliar. Então, resumo, se houve ali uma lesão considerável no cérebro, as pupilas elas vão reagir e ao momento que o socorrista fizer a avaliação da pupila e identificar uma anormalidade, ele já vai se preparar porque esse paciente está evoluindo com um trauma encefálico considerável aí, podendo levar ele à morte ou a sequelas irreversíveis, tá? O nível de consciência dessa vítima vai ser avaliado de acordo com a escala de Glasgow, né? Essa escala, ela classifica o traumatismo crânioencefálico em leve, moderado ou grave, né? O leve seria aquela vítima que tem pontuação de 13 a 15, o moderado de 9 a 12 e o grave de 8 para menos, né? Então, de 0 a 8, vamos dizer assim, é o paciente com TCE grave, tá? Voltando aí com os assuntos da pupila, né? Nós vamos classificar se a pupila está midriática ou miose, né? Ou se ela está em midríase ou miose, né? E se ela está se elas estão em isocóricas ou anisocóricas. Isso significa o quê, né? Midriáticas é a pupila dilatada, miose é a pupila contraída, ok? Isocóricas é quando as duas estão iguais, independente se estão contraídas ou dilatadas, as duas podem estar iguais. E anisocóricas é quando uma está diferente da outra, ok? É importante que essas pupilas elas sejam avaliadas através também das respostas de reflexo luminoso, né? Porque subentende-se que quando uma pessoa está com o seu sistema neurológico preservado,
no momento que se faz esse teste, vamos dizer assim, né, do reflexo luminoso, a pupila tende a contrair, né? Então é importante fazer esse teste, ok? O paciente comatoso, ele também é feito esse teste. Então se faz a manobra de olhos de boneca, que é quando você abre os olhos, né, da pessoa e faz, né? Porque como ele está em coma, ele não consegue aí ter os movimentos da pálpebra. E também a prova calórica, que é através de um teste por via osteoneurológica. Então, através do ouvido, onde se faz uma avaliação de toda a estrutura labiríntica, né? Se traz aí também resposta do funcionamento neurológico dessa pessoa. Obviamente que esse tipo de prova calórica é feita por um médico, tá? É preciso se atentar também a sinais discretos, né? Como consciência, sonolência, confusão mental e agitação, né? Também tendo cefaleia, vômito e rigidez da nuca, que são alguns sinais que podem ser bem sutis ou pode ser quase que imperceptíveis e pode ir evoluindo, né, com mais gravidade ao passar das horas, né? Isso pode ser indícios de irritação ou alguma lesão da meninge, que pode ir evoluindo, como eu falei, discretamente, porém não deixa de ser importante essa avaliação, tá? O diagnóstico, obviamente que esse tipo de trauma, o exame por imagem é a melhor forma de fazer o diagnóstico para essas vítimas. Então se utiliza a tomografia, ressonância magnética, Doppler transcraniano, né, que são exames por imagem para trazer aí e liberar imagens eficientes e fiéis de toda a situação neurológica desse paciente, de todas as estruturas, né, tanto cérebro, como crânio, como meninge, enfim, tá? O Glasgow, como nós falamos, é o meio mais fácil de avaliar a questão da consciência, né, desse paciente, né? Monitoração da pressão intracraniana. Para esse item, eu vou deixar aqui linkado para vocês um vídeo, então eu peço que todos assistam, né? Que é quando esse paciente é uma forma, né, indicado essa monitorização para aqueles pacientes com traumatismo craniano grave, né, o TCE grave e que tem suspeita de hipertensão intracraniana. Então quer dizer o quê? Que esse cérebro ele pode ser comprometido devido a uma quantidade de líquido, né, o volume de líquido que pode estar sendo acumulado ali naquela região, né? E assim, dessa forma, esse cérebro ele vai ficar, vamos dizer assim, comprimido, cada vez mais ele vai ficar comprimido e assim ele vai entrando no processo de isquemia, né? Então imagine ele sendo, vamos dizer assim, esmagado, né? Devido à quantidade de líquido que está sendo produzido e acumulado nessa região, né? No caso aí dentro do crânio, e não tem para onde sair, né? Então essa monitorização é importante, principalmente para esses pacientes aí que já tem essa suspeita, ok? O tratamento para essas vítimas, né? Então o tratamento, obviamente, ele tem por objetivo tratar o paciente e prevenir sequelas, né? Prevenir lesões secundárias que possa ser lesões irreversíveis, lesões que possa comprometer de fato aí a vida do paciente ou até mesmo vir a óbito, né? Então, nessa fase aí do tratamento, como eu já falei anteriormente, vai ser o que? Priorizado, né? Através da avaliação, vai se priorizar os ferimentos que possam ser mais grave, né? Que possa trazer aí um risco, né, para o paciente, de certa forma. Então, vai se dar atenção, né, numa ordem de prioridade. Então, vai tratar em ordem
por ordem prioritária, né? Alguns casos, né, pacientes que estão aí com pressão intracraniana, hematomas graves, enfim, pode ser necessário o tratamento cirúrgico, né? E aí tem aqueles casos leves que vai ficar apenas sobre observação por 48 horas, né? Para realmente descartar, né, alguma lesão que estavam que poderia estar evoluindo de forma discreta, né? E aí chega no seu ponto alto, onde essa lesão realmente ela é bem grave e possa necessitar de intervenção hospitalar, né? E basicamente é esse o tratamento. Obviamente que é uma questão complexa, por quê? Porque quando se trata, né, de um paciente que possa evoluir de diversas formas, né? Pode trazer aí, um TCE pode trazer aí sequelas extremamente importantes, né? Sequelas que pode colocar o paciente até no estado vegetativo, né? Então, a importância de saber e avaliar e suspeitar, eu costumo sempre falar, um paciente que uma vítima de queda de bicicleta. Nossa, mas uma queda de bicicleta não pode significar nada. Pelo contrário, pode sim ter um traumatismo crânioencefálico e até mesmo na sua classificação grave. Então a gente não pode subestimar, né, a situação, ok? Bom, aqui vocês observam a escala de Glasgow, para quem ainda não conhece, né? Então, esse aqui são os parâmetros e o score, que seria a pontuação. Então, o primeiro eixo aqui está relacionado aqui à resposta verbal. Então, se ouve ou não ouve, né? Então, nenhuma. Sons incompreensíveis, palavras inadequadas, confusa, orientada. Então, conforme o que a vítima apresentar, vocês vão pontuando. Aí o segundo eixo é relacionado à abertura dos olhos e o terceiro eixo relacionado à resposta motora. E dessa forma vai pontuando, depois soma-se tudo e tem aí o resultado, e aí entra naquela classificação de leve, moderado ou grave. Agora vamos falar sobre politraumatismo. E o que é politraumatismo? É aquela vítima com inúmeros traumas, né? Então ele pode ter lesões abertas, pode ter fraturas, né? Então, a partir do momento que o paciente tem mais de um trauma, ele é um politraumatizado, ok? Então, para o atendimento de um paciente politraumatizado, a gente já entende, já subentende-se que o responsável por esse atendimento, ele tem que ter aí uma visão holística de toda a situação, né? Por quê? Vai ter que saber avaliar o trauma, vai ter que saber fazer uma triagem dos traumas e também priorizar aquele trauma que pode trazer risco à vida do paciente, né? Então, categorizar nos traumas, nos ferimentos que podem ser de ter mais risco à vida e iniciar o tratamento ali mediante essa priorização, ok? Bom, para esse tipo de atendimento, nós temos aí o segmento através do ATLS, né? Que é o suporte avançado de vítima no trauma, né? Então existe aí a mesma coisa que existe do APH, atendimento pré-hospitalar, que é, né? Tem o ATLS também, né? Então são cursinhos que são cursos, né? Não é cursinho, são cursos, treinamentos que o profissional pode realizar, né? E assim agregar aí o seu conhecimento em protocolos mais avançados aí. Então, obviamente, aqueles que querem ter esse segmento aí, né, para o atendimento, ao extras hospitalares, com certeza vai se deparar com esses protocolos aí, tá?
Então, através desses protocolos, né, se faz pensar que o trauma ele deve ser considerado como uma patologia e não apenas como um acidente, né? Pois as lesões que possa surgir após um trauma, ele poderia ser evitado, né? Como uma patologia também, como a sua maioria também pode ser evitada aí mediante estilo de vida, algumas precauções que possa ser adotados, tá? Já de princípio, para o suporte, né, para o atendimento do politraumatizado, nós vamos fazer o quê? Uma cinemática do trauma, que seria o quê? Um reconhecimento do local, da cena do acontecimento, né? Isso se faz necessário por quê? Porque mediante essa avaliação da cinemática do trauma, né, onde você vai estar, vamos se dizer assim, que nós vamos fazer um review de como aconteceu aquele acidente, né? Então, por exemplo, bom, é um acidente automobilístico. Então, esse carro, ele bateu naquele poste, ele capotou 3, 4 vezes, atingiu essa motocicleta e tal. Então, ele faz um review do que aconteceu, né, no acidente. E dessa forma ele também vai estar interpretando quais os traumas que as vítimas podem ter sofrido, né? Então, olha só, a avaliação, né? Então, o tipo de trauma, o que causou, o grau de deformidade do veículo, se for o caso de arma, qual o calibre, se houve danos de outro veículo, né? E assim vai ter uma ideia do que aconteceu de fato ali em detalhes, né? Desse acidente. Então, a cinemática do trauma é isso, ok? O tratamento, né? Como eu falei para vocês, então identificar as lesões de forma prioritária, né? Colocando aí com prioridade aquelas que traz risco à vida, tá? O tratamento hospitalar ao politraumatizado, né? Então, aquela equipe que está aguardando a chegada daquele politraumatizado, ele tem que se preparar para todas as ocorrências mais graves, vamos dizer assim. Então, um acesso venoso, uma intubação, então reposição de volume, que seria ali as soluções salinas, o monitor que esse paciente pode necessitar, já comunicar os setores de imagem, porque com certeza também vai ser necessário os exames por imagem. Então, a equipe ali, a unidade que estiver esperando esse politraumatizado, ele já tem que já estar preparado para a chegada do mesmo. E, como disse, né, o tratamento a gente não tem como definir, falar pontualmente, porque vai ser conforme os traumas que esse paciente apresentar e a gravidade que vai ser sequenciada, priorizada aí. Os exames que podem ser feitos: eletrocardiograma, radiografia, tomografia, ressonância magnética, gasometria, né? Então, conforme aí a apresentação e a evolução dos sinais e sintomas, conforme a identificação dos traumas, vão se agregando aí os exames necessários para o acompanhamento dessa vítima. Outra ocorrência que nós vamos falar seria as crises convulsivas. Bom, é muito comum a gente escutar crise epilética ou ataque epilético, né? Uma pessoa com epilepsia, né? Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa epilética, uma pessoa que tem várias ocorrências, né? De crises convulsivas, né? Então, a crise epilética nada mais é também do que uma convulsão, ok?
O seu nome mais técnico, obviamente, que seria a crise convulsiva, né? Que é um fenômeno eletrofisiológico, então uma descarga elétrica anormal e temporária que ocorre no cérebro, onde tem aí como resposta os abalos musculares, podendo ser eles tônicos, clônicos, que são as formas, né, que esses músculos se movimentam, ok? Temos as crises sintomáticas, né, que é quando existe aí uma causa conhecida, né, uma resposta, né, por qual motivo está acontecendo aquela crise. Temos as criptogênicas, quando não existe uma causa conhecida, não existe aí algo que realmente responda, né, o porquê daquela crise. E as idiopáticas, que é quando é por causa genética, familiar, hereditário, ok? O diagnóstico. É sempre importante fazer um levantamento da história familiar, a história clínica, né, que envolve aí a história familiar desse paciente, né? E dentro desse levantamento histórico, né, identificar o tipo de crise, a idade que se iniciou, que esse paciente, né, começou a apresentar essas crises, a circunstância do aparecimento dessas crises, se existem fatores precipitantes, como por exemplo, ele passou nervoso, foi depois de uma discussão ou depois do consumo de alguma coisa, né? Então, esses seriam aí os fatores precipitantes. O horário e a duração das crises, né? Então, quanto tempo durou essa crise? 5 minutos, 2 minutos, né? As áreas do corpo que foram afetadas, então se esse paciente teve os abalos musculares dos membros inferiores, superiores, cabeça, se houve a cialorreia, que é, né, o excesso de saliva, se ele teve liberação dos esfíncteres, né, então podendo apresentar micções ou evacuações, ok? E a caracterização semiológica dos eventos epiléticos, né? Que seria aí tentar ou identificar a causa fisiológica, né? Dessas crises, ok? Essas crises podem ser por causa sistêmica. Isso quer dizer o quê? Algo que possa ter irregular ou desregular, né, no organismo, como por exemplo, distúrbio da osmolaridade ou hidroeletrolítico. Então, quer dizer, uma questão relacionada a sódio, potássio, alguma coisa bioquímica que pode estar irregular, né? Hipóxia, que seria por baixa quantidade de oxigênio, glicemia, né? Então, hiperglicemia ou hipoglicemia, então os níveis de glicose alterados. Intoxicação exógena seria o envenenamento, abstinência a drogas, infecções ou febres maiores de 40 graus. Então, seria uma convulsão por causas sistêmicas, ok? Algumas condutas devem ser imediatas após uma crise convulsiva ou durante uma crise convulsiva, que seria o acesso venoso e, se o médico prescrever, a administração de glicose e a tiamina, os sinais vitais e controle de glicemia, um exame neurológico sucinto para observar nível de consciência, se há rigidez de nuca, uma ferida operatória se houver, né? E sinais focais, sinais locais aí que possa apresentar esse paciente, principalmente após aí a observação dos exames por imagens, né? Observar se há história de uso de drogas, seja ela lícita ou ilícita,
se tem alguma doença pregressa, né? Observar aí a história clínica, os eletrólitos, função renal, gasometria e eletrocardiograma. Então, é uma conduta imediata logo após aí a crise convulsiva, em busca também não só de controlar e tratar, mas também de tentar encontrar aí a resposta dessa crise, tá? Tratamento. De imediato vai ser utilizado um anticonvulsivante, então o Idantal, ele é uma das principais aí opções, né? Então, conforme a prescrição clínica, né, de 18 a 20 miligramas por quilo, podendo chegar até 50 miligramas por minuto, através de monitorização, observando aí pressão arterial e os traçados cardíacos, né, que é o eletrocardiograma, principalmente se esse paciente for um idoso. Essas medicações devem ser diluídas em soro fisiológico e nunca em soro glicosado. O acesso venoso, né, obviamente sempre em veia calibrosas ou veias centrais, e evitar a utilização das veias periféricas de extremidades. Indução barbitúrica, né? O que é barbitúrico, né? São aqueles medicamentos, aquela substância, né? Aqueles fármacos que atuam no sistema nervoso central, né? Então, são depressores do sistema nervoso central, eles deprimem o sistema nervoso central, ok? Então, um dos utilizados também é o tiopental, ok? Que é um medicamento que necessita, né, por ter essa questão, né, de ser um barbitúrico, precisa ser monitorizado, né, observando aí todas as condições clínicas desse paciente, fazendo esse controle rigoroso através de monitorização. Obviamente que a quantidade aí, enfim, miligramagem é através de prescrição médica, então podendo ser aí de 5 a 10 miligramas por quilo em 30 minutos, que é uma dose de indução no primeiro momento, depois a manutenção sendo de 2 a 3 miligramas por quilo hora, nas primeiras 24 horas, e depois podendo diminuir de 1 a 2 miligramas quilo horas nas horas seguintes, após, ok? O midazolam, que é um sedativo. Temos também o propofol, que é um medicamento que é meio que tranquilizante também e tal, que é um medicamento utilizado muito para manutenção de anestésico geral, né? Quando se usa anestesia geral. E ele também pode ser utilizado aí para o controle desses ataques, né? Dessas crises convulsivas.